Olá, meu nome é Fabiana e essas são as minhas leituras do mês de maio. Bom, o mês de maio pra mim foi um mês muito agradável, um mês que eu tive muitas surpresas, um mês que eu li livros bem interessantes, teve muito lançamento que eu estava aguardando há muito tempo, então vou compartilhar essas leituras com vocês. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele faz parte de uma trilogia no qual eu comecei a ler por indicação. Não gostei tanto do primeiro livro como eu imaginei que gostaria, mas eu resolvi continuar minha saga e dar continuidade à leitura do segundo livro. Estou falando do livro Peça-me o que eu quiser, só que o segundo é Agora e Sempre. Como eu já disse, eu já li o primeiro por indicação. Não gostei tanto como eu imaginei que eu gostaria, mas o segundo livro já me agradou um pouco mais, né? E esse é um tipo de livro, assim, que acaba te conquistando, assim, é um casal que acaba te ganhando. E mesmo tendo os pontos negativos que esse livro tem, assim, eu me apaixonei pelo casal e com certeza eu vou continuar lendo o terceiro livro. Nesse livro aqui, a Judite, eu gostei mais da postura dela. A gente já inicia o livro com uma Judite melhorada, uma Judite assim com uma atitude melhor, uma atitude mais agressiva. Ela não se deixou levar, né, pelo amor que ela sentia pelo Eric e ela resolveu tomar rédeas da vida dela e mostrar quem que manda, né? Gostei muito dessa Judite mostrada no início do livro. No livro anterior, pra quem não sabe, não termina muito bem, né? O casal acaba se separando, a Judite acaba pedindo demissão da empresa onde ela trabalha e resolve viajar, resolve ficar longe de todo mundo, até mesmo do pai dela, ela resolve espairecer e ela quer ficar longe, né, do Eric, da família dela e ficar um pouquinho com ela mesma. Só que o inevitável acontece, né, o Eric fica desesperado atrás dela, ele quer de qualquer forma reconquistá-la, ele sofre bastante. Outro detalhe bem interessante, né, porque ele é uma muralha de gelo, né, mas ele sofreu bastante para reconquistar a Judite. Não foi nada fácil, né, ela foi osso duro de roer, ela fez ele de tapete de banheiro e eu adorei essa parte. E é uma Judite melhor, como eu já disse para vocês, esse foi um detalhe do livro que eu gostei bastante. Outro detalhe do livro que acabou me agradando mais do que o primeiro livro foi que a autora ela deu um foco melhor para os personagens de uma forma mais humanizada. Ela apresentou os personagens e mostrou assim um lado mais íntimo dos personagens no seu dia a dia. Quando a Judite e o Eric voltam, eles acabam tendo que ir para Munique, né, na Alemanha, onde mora a família do Eric, e a Judite acabou tendo que conviver, não só com a mãe dele, com a irmã dele, né, que ela acabou criando um laço de amizade muito legal e acabou virando aliada, mas ela também conheceu, né, o lado família do Eric, o lado, assim, o ponto fraco dele. Ela descobriu que o Eric tem um ponto fraco, que é o seu sobrinho, né, o Finn, que é um menino de 10 anos e, assim, é a primeira barreira pra Judite logo de cara. Porque o Finn, ele é um menino, assim, ele é um adulto precoce, ele é um menino que não vive a sua infância e isso já acaba, assim, conflitando, né, com os ideais da Judite, porque ela é uma espanhola, né, ela tem o convívio dessa sobrinha, né, que é uma menina que vive a sua infância, então ela acaba conflitando com isso porque ela não concorda da maneira que o Eric acaba criando, né, o seu sobrinho, a maneira super protetora dele, então eles acabam entrando em conflito, né, por causa disso, e são conflitos, assim, muito intensos, e mesmo assim, né, com esses conflitos que o casal vive, é um amor muito bonito que acaba sendo construído nessa história, e é o amor dos dois que acabou me ganhando. E eu gostei demais a apresentação desse livro, que a autora deu uma oportunidade para o casal conviver mais, conviver como família. A Judite começou a conviver com o Eric assim, como se fosse a esposa dele, na casa dele, como se ela fizesse parte realmente da família deles. Eles conseguiram passar um tempo juntos e eu achei muito interessante. Só que o meu lindo castelo, né, de cartas acabou ruindo quando o casal volta, né, para o mundo de relacionamentos compartilhados. Essa é a parte do livro que eu não gosto, que é uma parte assim que desce quadrado, que eu não consigo engolir, assim, eu não consigo assimilar esse tipo de coisa, sabe? Um relacionamento aberto, compartilhado, que é o que o casal aqui nesse livro gosta. Essa parte, esse detalhe, eu não gostei.
nem um pouco. Mas eu sei que a autora vai continuar, né, nessa pegada, não tem jeito. Eu pensei que ela ia mudar, mas ela não mudou. Ela vai continuar batendo nessa tecla, né, infelizmente. Que é um detalhe que eu não gosto muito, não sei se vocês gostam ou não, mas é um detalhe que eu particularmente não gosto muito. Mas o casal em si já me ganhou. É um casal, assim, que eu adoro, que eu torço muito por eles. E tô esperando, né, que o terceiro livro dê um desfecho bem interessante pro casal. Bom, vou continuar lendo a trilogia assim, tá bom? Eu quase não li o segundo livro, tá? Mas eu vou continuar lendo a trilogia por conta disso que eu falei pra vocês. O casal acabou me conquistando. É um casal, assim, encantador. É uma história, assim, cheia de conflitos. Eles têm muitos conflitos nessa história. É uma história, assim, cheia de segredos e cheia de intrigas. E é muito legal. E eu gosto muito do jeito da Judite, a maneira que ela vive, é uma mulher espontânea. Nesse livro ela tá bem agressiva, ela sabe o que quer e eu adorei esse segundo livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro, assim, que faz parte de uma trilogia também. É uma história muito interessante, é uma história, assim, forte. É uma história que fala sobre violência doméstica. É um livro, assim, que me deu um nó no peito quando eu li. Tem partes do livro, assim, que são bem chocantes, mas é um livro bem legal. Estou falando de Uma Razão para Respirar, da autora Rebecca Donovan. Esse, como eu já disse, é o primeiro livro de uma trilogia. Esse livro aqui, ele conta a história da Emma, que é uma adolescente, né, que está no ensino médio. Ela é uma menina, assim, aparentemente, aos olhos dos outros, né, ela é uma menina normal, uma menina super estudiosa, que só tira notas boas, é uma menina exemplar. Ela também tem um lado esportivo muito apurado. Ela é capitã do time da escola, então a escola, né, o time da escola depende dela para vencer, porque em relação ao esporte, tudo que a Emma faz, ela faz bem feito. Em relação aos estudos também, tudo que a Emma faz, ela faz bem feito. É uma menina, assim, exemplar. Não é de ter muitos amigos, tanto é que ela só tem uma amiga, que é a Sarah. Então a Emma é uma menina, como eu já disse, praticamente normal. Só que por trás disso, por trás da história da Emma, existe um mundo obscuro, um mundo de sofrimento, um mundo de muita dor. Assim, você sente a dor da personagem nesse livro. Muitas vezes eu fiquei muito revoltada com a história contada aqui, mas serve de exemplo também. Para todas as pessoas que sofrem violência doméstica, que não é fácil. E a Emma, né, sendo uma adolescente, para ela é mais dificultoso ainda, porque o pai dela morreu quando ela era muito nova, a mãe dela é alcoólatra, ela não vive com a mãe. Então, após a morte do pai dela, ela acabou indo morar com seus tios. E a tia dela acaba, né, sendo a protagonista, né, dessas agressões. São agressões muito fortes. E a tia dela, assim, é uma pessoa muito dissimulada, é uma pessoa muito agressiva. E o tio dela, né, que deveria ser a pessoa, né, que deveria defender a Emma, né, porque ele é irmão do pai da Emma, ele é uma pessoa totalmente alheia, ele não presta atenção no que passa debaixo, né, do próprio teto da casa dele, ele não imagina, né, que a Emma sofre agressões. Por quê? A Emma esconde de todo mundo as agressões da tia, ela não quer que ninguém saiba, porque ela tem dó dos sobrinhos dela, porque assim, apesar da tia dela ser a louca, descontrolada, violenta, ela trata muito bem seus filhos, ela tem 2 filhos menores e ela é uma super mãe. E é um contraste, assim, muito grande, né? Como que uma mulher que é super mãe, que adora seus filhos, que cuida bem dos seus filhos, maltrata tanto uma sobrinha como ela maltrata a Emma. E a Emma é uma menina que tem muito dó dos sobrinhos, dos primos, aliás, dos primos dela, né? Ela fica com medo dos primos dela perderem, né, a mãe por conta disso, porque ela pode ser presa, então eles vão ficar sem a mãe. Então, Emma não quer isso para os primos dela e ela acaba sofrendo tudo isso, sofrendo todas essas agressões com dó dos próprios primos, né, dos primos pequenos. E a Emma, né, como eu já disse, ela esconde de todo mundo as agressões da tia. Ninguém sabe que ela é agredida. Ela esconde isso e ela guarda isso com ela, a dor física e a dor emocional muito grande. E as agressões por parte da tia dela não são só agressões físicas, são agressões morais também, muito fortes. E a única pessoa que a Emma pode contar é a Sarah, que é a amiga dela. Só que também ela não conta tudo pra Sarah. A Sarah
sabe, né, que ela sofre algumas agressões, ela não sabe por quê, e a Emma, até pra Sarah, ela não se abre muito. E a Emma esconde as marcas roxas que ela tem pelo corpo, e é uma tristeza sem fim. Só que a história da Emma acaba tomando um rumo diferente, né? Acaba tomando um ar diferente. Um rapaz acaba surgindo na escola da Emma, o nome dele é Evan, e a Emma, mesmo tentando passar despercebido por todos, mesmo tentando ser uma adolescente invisível, porque ela não quer ser vista, ela não quer ser notada de maneira alguma, mesmo nela tendo esse perfil, Evan acaba enxergando a Emma, ele acaba vendo na Emma algo a mais e ele acaba querendo entrar no mundo dela, conhecer mais sobre a Emma, e eles acabam, né, criando um vínculo de amizade muito grande, e é claro, né, eles acabam se apaixonando, só que a Emma não quer se envolver com ele, porque o foco dela é tirar notas boas pra ingressar numa boa faculdade, bem longe da tia dela. Então, assim, a Emma literalmente, gente, ela quantos dias pra se formar, pra ela se viver livre, né, das agressões da tia. Então, ela não quer namorar. E só que o Evan acaba trazendo pra vida de Emma uma razão pra respirar, né? Porque a todo momento a Emma não tem nem tempo, assim, pra ela, pra vida dela. Ela não curte, né, o que os adolescentes da idade dela curtem. Ela não pode ir ao cinema, ela não pode ir numa festa. A vida dela é ir pra escola, da escola pra casa. O máximo que ela pode ir é na casa da Sarah. Então, assim, ela não é uma adolescente que vive uma vida normal. E Evan acaba trazendo pra vida dela um motivo a mais. E a história é muito linda. É uma história, assim, que te envolve do começo ao fim. O final desse livro, gente, é um final, assim, eletrizante. É um final que te faz querer ler o segundo livro, querer saber o que vem pela frente. E é um livro, assim, que você torce muito pela Emma. Apesar, né, de ela não ser capaz de denunciar a tia, ela é uma menina muito forte, uma menina, assim, de personalidade. E eu adorei demais a personagem, gostei demais desse livro. É um livro muito legal, vale a pena muito ler. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é da minha queridíssima Nora Roberts. É um livro, assim, que faz parte de um quarteto de livros. Vocês já ouviram falar dele por aqui. É o Quarteto de Noivas, né, que a Nora Roberts está escrevendo. E esse é o segundo livro, que é O Mar de Rosas. Eu já contei pra vocês que esse livro, ele conta a história de 4 amigas de infância, que na verdade são sócias. Elas são sócias de uma empresa que faz eventos de casamento, né? Então cada uma tem seu papel nessa empresa, né? O primeiro livro conta a história da Mac, que era a fotógrafa, e esse daqui conta a história da Emma, né? Outra Emma. Conta a história da Emma, que é a decoradora, né? Que cuida da parte das flores. E nesse livro a gente conhece, né, a Emma em si, né? A Emma é a mais romântica das 4 amigas. A Emma é a mais sonhadora. A Emma vem de uma família que tem uma história de amor muito bonita. A história de amor do pai e da mãe de Emma, uma história, assim, muito encantadora, que é um exemplo, né, pra vida de Emma. E a Emma é a sonhadora, que sonha com seu príncipe encantado, que sonha dançar com ele à luz do luar, assim. Ela é a mais sonhadora de todas, ela é a mais meiga de todas. Só que, mesmo a Emma tendo esse perfil, ela tem, assim, uma certa dificuldade para se envolver com alguém. Ela tem uma certa dificuldade de criar laços, né, mais duradouros. E ela acaba, né, se envolvendo com o Jack. O Jack é um amigo também dela e das 3 amigas dela, amigo de muitos anos. Ele é um arquiteto que sempre esteve ao lado, né, das 4 amigas. Ele sempre ajudou, né, as 4 nos projetos dela, no início, né, da empresa delas. E a Emma nunca quis se envolver com o Jack, né, porque ele faz parte da vida dela, é como se fosse um membro da família, e ele também nunca quis se envolver com a Emma por conta disso também. Só que eles acabam se reencontrando numa festa, né, de amigos, e a chama, né, acaba acendendo novamente, e Jack acaba conhecendo o outro lado da Emma, porque assim, ele conhece o lado da Emma meiga, a menina romântica, e ele acaba conhecendo o lado da Emma de mulher, né, uma mulher com atitude, e isso acaba, assim, surpreendendo o Jack, e é uma história muito linda. Eu adorei demais
ler essa história. Vocês sabem que eu adoro Nora Roberts, né? Apesar dela escrever, né, esse quarteto aqui, ele conta histórias, assim, inevitáveis. Vocês sabem, né, que rumo a história vai dar, você sabe que desfecho essa história vai dar, mas mesmo assim, é uma leitura que te atrai demais. A Nora Roberts consegue fazer você viajar, você se apaixonar pelos personagens. Adoro esse quarteto. Estou ansiosa para ler o terceiro livro e é isso aí, gente. Adorei demais esse livro. Vocês sabem que eu adoro a Nora Roberts. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro, assim, que eu estava na expectativa do lançamento dele. Eu não vi a hora desse bendito desse livro ser lançado e eu fiquei contando os dias, né, pra ele ser lançado, que ele é o último livro de uma trilogia, que na verdade é uma distopia e é uma linda história de amor. Eu estou falando do livro A Escolha, a autora Kiera Cass. Olha que capa mais linda. Eu acho que essa capa aqui é a mais linda dos 3 livros. É a capa que eu mais gostei. E é incrível essa capa. E antes de ler esse livro, gente, eu acabei lendo esse daqui, que é o Contos da Seleção. Eu já tinha falado pra vocês sobre o primeiro livro, que é O Príncipe, né? Que ele tinha em formato digital, gratuito, e eu li. Esse daqui junta os 2 contos, o Príncipe e o Guarda. Então, o Príncipe, né, acaba contando um pouco mais sobre o nosso príncipe, né, da história, o Maxion. E o segundo, né, conta um pouco mais sobre o Aspen, né, que é o Guarda. Esse livro aqui, gente, esse daqui, o Contos da Seleção, ele acaba dando algumas explicações que nos livros você fica com uma pulga atrás da orelha, você fica com algumas interrogações e ele acaba explicando algumas coisas. Não explicou tudo o que eu gostaria, né? Não me tirou todas as dúvidas. Eu acho que a Kiera Cass, eu não sei se é intencional ou não, ela sempre deixa, né, umas pontas soltas e nesse livro, né, eu acabei desvendando, né? Você acaba desvendando algumas pontas soltas, mas não são todas não, tá? Ele explica muita coisa, mas muita coisa fica no ar também. E nele você acaba conhecendo um pouco mais, né? Porque nesses livros aqui você conhece a história pela visão, né, da América. Só que nesse livro aqui você conhece um pouquinho, não a história toda, tá, gente? Tanto é que o príncipe, você acaba conhecendo um pouco sobre o Maxion antes da seleção. E no Guarda, você acaba conhecendo, né, um pouco mais sobre o Aspen, o que ele pensa, quais são as aflições dele durante, né, a seleção. Então, né, como eu já disse, esse é o último livro da trilogia. Ele é uma distopia, para quem não conhece. É impossível alguém não conhecer, mas tudo bem. Se você não conhece, ele é uma distopia muito legal. E também, para mim, ele é um conto de fadas. Eu não sei se todo mundo tem essa mesma ótica que eu, mas para mim ele é um conto de fadas e eu adoro demais. É uma história muito fofa. E nesse livro, gente, ele fala sobre a escolha. Ele não tá falando só sobre a escolha do príncipe, né? Não tá falando só sobre a escolha do Maxion. Ele tá falando também sobre a escolha da América. Porque a América também tinha que fazer uma escolha. Porque a América, ela gosta do príncipe, né, do Maxion, e ela também gosta do Aspen, e ela não sabe, né, quem que ela escolhe, qual que vai ser a escolha dela, com quem que ela vai ficar. Ela também tem uma escolha em si pra fazer. E nesse livro nós temos, né, 4 remanescentes, né, da seleção. Então nós temos ainda 4 meninas que estão disputando, né, a coroa. São 4 meninas que estão disputando quem vai ser a nova princesa. E a América faz parte, né, dessas 4 meninas. Só que assim, nada pra América é fácil, né? No livro 2 ficou muito vívido que o rei, né, seria um empecilho para ela, e realmente ele foi. O rei não queria, né, e não quer, né, nesse livro de forma alguma, que a América se torne a nova princesa. Então ele faz de tudo. Achei que ele jogou sujo em certas partes, né, pra cumprir, né, isso que ele queria, dela não se tornar princesa. Então a América sofre, assim, bons bocados nesse livro. E esse livro aqui, gente, apesar dele ser curtinho, eu achei que a Kiera, ela introduziu alguns elementos que não tem nos outros livros. Achei esse livro, assim, um pouco mais dinâmico. Ele tem muitas partes de aventura. Apesar de ser um livro mais politizado, aqui ele fala mais sobre a política, né, do reinado, ele fala mais sobre as rebeliões, ele fala mais sobre os rebeldes. Nesse livro aqui, você acaba distinguindo, né, que nós sabemos, né, que tem 2 tipos de rebeldes, os do sul e o do norte. Só que até então eu não sabia quem eram os bons e quem eram os maus. Então você sabe quais são os rebeldes que realmente quer que o rei seja
deposto, e qual, né, são os rebeldes que querem se aliar ao rei, quer ajudar o rei. E você acaba descobrindo um pouco mais sobre a política, né, do livro em si. Apesar dele ser, né, focado mais para a política, ele também tem muitas partes de aventura. Eu achei ele um pouquinho mais dinâmico em relação aos outros livros. A Kiera também, gente, eu achei que ela foi bem corajosa. Ela acabou colocando algumas tragédias nesse livro, tragédias que eu não esperava. Não fazendo spoiler, mas algumas pessoas morrem nesse livro e são pessoas importantes. E eu achei que ela foi bem corajosa nisso, sabe? Porque pessoas assim que morreram nesse livro são pessoas essenciais e eu fiquei... como? Mas assim, achei que ela foi bem corajosa e gostei dessa postura da Kiera em relação a isso. Você acaba, né, se compadecendo um pouco mais com os personagens em si. Outro ponto bem interessante desse livro é que, assim, diferente dos outros livros, né, da seleção e da elite, as meninas viviam em pé de guerra, né? Era muita intriga, era muita fofoca e era muito difícil para a América, né? Já nesse terceiro livro, gente, como são só 4 meninas, elas acabaram criando um laço de amizade muito interessante. E até a Celeste, né, que é a detestável, a menina que eu mais detestava nesse livro, ela acaba mostrando, né, um outro perfil. Ela acaba sendo amiga, né, das outras meninas também, por incrível que pareça. Então, eu gostei também dessa parte, né, que elas acabaram sendo como irmãs, né, apesar delas estarem ali numa disputa, elas se tornaram como se fossem irmãs e eu gostei demais dessa parte também. Gostei do final, tá? Vou falar pra vocês. É um final que eu esperava. Lendo, gente, esse livro aqui, é o seguinte. Antes eu tinha uma visão do livro. Antes eu tinha um preferido. Pra falar bem a verdade. Não vou falar quem por aqui, gente. E sabendo, né, um pouco mais sobre o que eles pensavam, sobre o que eles viveram, eu acabei ficando em dúvida, sabe? Eu acabei torcendo pelos dois. E o final que a autora desse pra esse livro pra mim ia ser um final assim que ia me deixar muito feliz, porque eu consegui ver os dois lados dos personagens, assim, os motivos, as razões, os verdadeiros sentimentos deles, assim. Então eu fiquei como a América, eu fiquei dividida. Lembra a revolta que eu tinha com a América, dela não saber quem é, a dúvida de ficar sempre em cima do muro? Eu acabei também ficando em cima do muro por conta desse livro aqui. Então, o final foi um final incrível, foi um final que eu gostei demais, mas independente, né, da escolha em si, qualquer um dos dois que fossem escolhidos pra mim tava bom, porque os dois amavam, né, a América e o sentimento da América por eles, assim, também era bem genuíno e é incrível esse livro, incrível, incrível, incrível. Pena que não vai ter continuação. Nós teremos o próximo lançamento, acho que é The Queen, que vai contar um pouco da história da mãe do Maxon, como que ela foi escolhida rainha, como que foi, né, a vida dela antes de ser princesa, e vai ser um livro bem interessante. Não vai falar nada sobre os personagens, infelizmente, né, qual vai ser o que aconteceu, né, com os personagens em si depois, né, que foi feita, né, a escolha, né, antes da seleção, mas é um livro assim que eu estou na expectativa e eu quero muito ler. Esse livro é um livro que vai deixar saudades, é um livro que eu gostei demais. Apesar de ser uma história assim, gente, se você é uma pessoa que nunca leu esse livro, você pode pensar, nossa, que livro bobo. Mas ele não é um livro bobo, é um livro encantador, um livro demais. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu já fiz resenha sobre ele. Eu vou deixar aqui na descrição o link, né, da resenha. Então eu não vou falar sobre o livro, mas é o segundo colocado do mês de maio, que é O Segredo do Meu Marido, que foi um livro, assim, que me pegou de surpresa, foi uma leitura, assim, muito agradável, foi um desfecho de uma história que eu não esperava e é um livro muito legal. Não vou me adentrar, tá, em relação à história, como eu já disse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição a resenha sobre esse livro. Agora chegou o ganhador do mês de maio. Esse livro aqui, gente, é o seguinte... É um livro que eu também estava esperando o lançamento. Eu não tinha previsão do lançamento desse livro. Quando eu vi que ele foi lançado, assim, eu parei de ler tudo que eu estava lendo. Eu acho que livro que eu estava lendo? Eu acho que eu estava lendo esse da Nora, quando esse daqui foi lançado. Eu parei na hora de ler o livro da Nora, por mais que eu adoro a Nora, para começar a ler esse livro. Que esse livro aqui, gente, é incrível. Esse livro aqui...
Eu li ele em 1 dia e meio, porque é uma história assim que o primeiro livro, né, que faz parte da trilogia desse livro, foi um livro também que eu li muito rápido, apesar de ser um drama. Vocês sabem, assim, que eu não sou chegada em drama, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande pra drama. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou meio sensível, sabe, gente? Tem coisas assim que me absorvem demais, assim. Se a carga do livro for muito pesada, se a história do livro for muito pesada, eu acabo ficando, assim, muito angustiada, eu acabo ficando, assim, depressiva, sabe? Eu me envolvo muito com as histórias que eu leio, eu me deixo envolver demais. Pode ser que isso seja um defeito, mas eu tô tentando mudar, mas, assim, eu fujo de drama. Mas esse é um drama que sabe, eu tenho muita alegria de não ter fugido dele, de eu ter conseguido superar, porque é um livro incrível, 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 incrível. Eu estou falando do livro, já falei demais, não falei do livro, né? Do livro O Cavaleiro de Bronze. Esse, gente, é o livro 2, que é O Portão Dourado. O livro 1 também se chama O Cavaleiro de Bronze. Esse livro aqui, gente, na verdade, ele é uma trilogia. Só que no Brasil, ele acabou, né, se tornando 4 livros, né? Então ele é uma tetralogia, né? Só no Brasil. Por quê? Porque o primeiro livro é muito longo, é muito extenso. Por exemplo, esse livro aqui tem 400 e poucas páginas. O primeiro também tem. Então ia ser um livro muito grosso. Eu concordo com a editora resolveu picar, né? Dividir o primeiro livro em 2. Então, ao invés dele ser uma trilogia, né? Como eu já disse, ele vai ser uma tetralogia. Então, vão ser 4 livros. E esse daqui continua contando a história. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, eu vou deixar, né, aqui na descrição também, que eu já falei sobre esse livro. Ele foi, o primeiro livro já foi o ganhador, né, das minhas leituras alguns meses atrás, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história. Mas assim, eu vou dar uma pincelada bem boba, bem básica. Esse livro se passa no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ele conta a história. Então, né, esse livro, ele conta a história da Tatiana e do Alexander, que é um casal, né, que acabou se conhecendo um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, né, das tropas de Hitler chegarem na cidade, né, onde Tatiana morava, que é Leningrado, na Rússia. Então, eles acabam se conhecendo dias antes, gente, da guerra realmente chegar àquela cidade e a cidade ser cercada e a cidade ser bombardeada. Então, eles se conhecem bem antes, né, dos horrores da guerra. Eles acabam vivendo, né, os horrores da guerra, não só em relação a mortes, mas também em relação ao inverno que chega, né, na Rússia, muito rigoroso, muito forte. A fome também é muito intensa nesse período de guerra. Então, assim, a Tatiana e o Alexander acabam sofrendo demais. O Alexander, ele é um oficial do Exército Vermelho, né? Ele é um militar e ele tá ali, né, pra combater as tropas, né, de Hitler, e eles acabam tendo uma linda história de amor, gente. Acho que é uma das histórias de amor, assim, mais lindas que eu já li na minha vida. A Tatiana e o Alexander, pra mim, é o casal, assim, que eu mais gosto de ler de todos os personagens que eu já li. E olha que eu já li muito romance, eu li muita coisa. Pra mim, eles são o casal mais especial de todos os tempos, assim. A história deles é uma história impossível você não se apaixonar, né. A Paulina, né, que é a autora desse livro, a Paulina Simmons, ela escreve muito bem o livro, ela detalha muito bem a história, ela detalha muito bem o ambiente, ela detalha muito bem o que os personagens estão vivendo, assim, tem partes do livro, assim, gente, que fala sobre a fome, que você acaba sentindo a dor da fome mesmo, sabe? Ela fala sobre o frio, parece que você tá ali sentindo o frio junto com o personagem. A Paulina é incrível, é uma autora, assim, eu acho que tirando a Nora Roberts, né, que é a autora que eu mais gosto, a Paulina está em segundo lugar, com certeza. Ela é uma autora incrível. Eu adoro demais, né, esses livros. E a Tatiana e o Alexander, mesmo se amando muito, demais, assim, um amor muito genuíno, um amor muito ingênuo, e eles não podem ficar juntos, assim, é uma coisa que deixa você angustiada, deixa você muito triste. E no final, né, do primeiro livro, o desfecho dele é o Alexander, né, tentando salvar a vida da Tatiana e salvar a vida da Dasha, que é a irmã dela, né, que ele tenta, né, tirar, né, as duas ali
de Leningrado, né, de tirar da cidade para que elas vivam, porque assim, não tem como mais elas viverem na cidade, está totalmente tomada, a cidade está sitiada, a cidade a todo tempo é bombardeada, não tem mais alimento para a população está morrendo de fome. Então ele tenta salvar as duas, né, ele coloca as duas num caminhão do exército para irem para uma outra cidade longe, né, de Leningrado, longe da guerra. Então ele quer, né, salvar a Tatiana, a irmã dela. E no segundo livro, tá, né, o Alexander, né, combatendo as tropas de Hitler e ao mesmo tempo na angústia sem fim, porque já fazem 6 meses que ele não tem notícias da Tatiana. Ele não sabe se ela sobreviveu, se ela conseguiu, né, fugir, se ela conseguiu fugir da guerra. Então ele fica num desespero terrível, ele vai sempre no correio ver se tem alguma correspondência dela e nunca tem, e ele tá num desespero muito grande, você fica com desespero também do personagem, né, dos personagens não se encontrarem, até que ele vai para uma outra cidade muito longe e acaba reencontrando a sua amada. Ele acaba tendo algumas notícias que para ele não são notícias agradáveis e são notícias tristes. Esse livro, assim, tem muita coisa triste, sabe, gente? Muita coisa triste mesmo. Mas eu acho que o resto compensa. E ele acaba reencontrando a sua amada. E eles acabam, nesse livro, graças a Deus, a autora teve um pouco mais de piedade. Eles acabaram, né, nesse segundo livro, conseguindo viver um pouco mais sobre a história deles, a história de amor deles. E é incrível, é demais, assim, e eu adorei demais ver os dois juntos. Só que tem dor por aí, tem muita coisa triste nesse livro. Ele não termina, assim, muito feliz, ele termina, assim, meio trágico, sofrido. É um livro muito sofrido de novo. E os personagens sofrem demais nesse livro, assim, você sangra junto com os personagens, você chora. Eu chorei com o desfecho desse livro, eu fiquei muito triste, mas assim, a Tatiana, gente, é uma personagem, assim, que ao mesmo tempo que é uma menina, assim, tímida, é uma menina que não consegue combater certas coisas que está ao redor dela, ela não consegue dizer não para as pessoas, ao mesmo tempo ela é tão forte, mas tão forte, que é impossível você não se apaixonar pela Tatiana, que não é impossível você, assim, torcer por ela, sabe? Eu torci muito por ela. E a Tatiana, gente, assim, ela teve um crescimento, assim, muito precoce. Assim, ela tem 17 anos nesse livro, mas ela se tornou uma adulta, assim, muito rápido. Ela se tornou uma mulher, assim, muito rápido, uma mulher cheia de força, cheia de energia, e é demais essa história, e é demais esse casal. Eu adoro demais essa história. Eu super indico, gente, super indico a leitura dessa série de livros, né? Como eu falei, o primeiro é o Cavaleiro de Bronze, esse daqui também é o Cavaleiro de Bronze, só que é o Portão Dourado, e eu super indico a leitura desses livros, assim, pra quem gosta de drama é um prato cheio, pra quem gosta de romance também é outro prato cheio, assim, pra quem gosta de uma história bem escrita é um prato cheio. Pra mim esse livro é um livro completo, e é um dos livros, assim, mais adorados de todos os tempos, e eu super indico a leitura dele, e ele foi o ganhador de março. E eu tenho certeza que o próximo livro, quando lançar, vai ser o ganhador também, porque a Paulina é incrível e eu espero muito sobre essa história, eu espero muito sobre o desfecho dessa história. E com esse livro também você aprende um pouquinho mais sobre a guerra, tá? Você aprende mais as estratégias da União Soviética, as estratégias de Hitler, como foi esse período, como que as pessoas morreram, como as pessoas viveram, assim, é um livro incrível, é um livro, assim, didático também, que você aprende muito sobre a história, né, e super indico a leitura desse livro, como eu já disse, assim, esse livro me deixa muito empolgada, gente, muito empolgada mesmo, porque ele é um livro incrível. E essas foram as minhas leituras do mês de maio. Então, assim, teve muita coisa legal, né, muito lançamento, muita coisa que eu estava esperando, e foram, assim, livros incríveis, livros que eu gostei demais de ler. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ter a oportunidade de ler algum desses livros. Se você ler algum desses livros, não esqueça de deixar seus comentários aqui, que eu também quero saber a sua opinião sobre esses livros. E é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!